Calma lá, meu filho. Não vai fazer sentido, eu vou repetir só a fala, mas a gente começando apenas com um sorriso, aconteceu isso que eu falei. A gente acaba. Eu gostaria até que vocês me retornassem se aconteceu o mesmo com vocês. Eu percebi, primeiro, o silêncio, isso aí é óbvio, que o sorriso não tem som. E segundo, que eu percebi que, em vez de eu projetar a minha atenção para fora, a atenção veio um pouco para dentro. Através do sorriso, eu procurei perceber como é que eu estava me sentindo. E foi uma experiência diferente, tá? Eu acho isso bem interessante. E agora eu vou falar o porquê de eu estar fazendo essa proposta de estudo com vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu queria ver se eu colocava do jeito que eu boto habitualmente, que é... Ah, já sei como é que eu faço isso. Pronto. Eu gosto da imagem que aparece todo mundo. Só que agora... Tá. Esse negócio dessa tecnologia é um saco, viu? Vamos repetir, entanto, esse sorriso que tu não gravou. Vamos repetir. Vamos repetir o sorriso? É bom que... O que acontece? Entanto, tu resolve. A gente repetindo o sorriso, a gente acaba tendo uma repetição da experiência e ver como é que vocês acham. Vamos lá? 1 minutinho de sorriso. Vamos. Chegou, 3 minutos. Levanta aí. Léo. Chegou o táxi, 3 minutos que isso falou. Vou pegar a carne aqui. Também quero carne. Muito bem, muito bem. Yeah! Muito bem, yes! Bem, mas como eu já gravei a fala, eu gostaria, se alguém quiser dar um retorno do que achou dessa experiência de sorrir em vez de rir, fazer essa comparação. Se não, eu sigo falando com você. Eu quero. Fala. Que o sorriso, ele é o caminho para o riso. Eu começo a sorrir, mas a vontade é de rir e de gargalhar. Para mim é assim, né? A não ser se eu estivesse só andando na rua e só, ou dar um sorriso, mas nessa prática de ficar 1 minutinho sorrindo, eu fiquei sorrindo e foi dando aquela vontade de rir, né? Pois é. Eu posso contar que me acontece às 6 da manhã, quando entro na sala da gargalhada, né, do clube. Às vezes não tenho vontade de rir gargalhando, mas são uns minutos de sorriso e a gente já depende também, né? Se adapta melhor a alguns estados de ânimo, penso. Eu tô arrumadão. Alguém Tá mais arrumado, pode fechar. dá seu... Esse aqui, ó. Eu vou... É que, cara, eu estou enroladíssimo aqui, que reduziu a tela. E eu não sei como voltar para a tela cheia. E tem alguém que não está participando e está com o fone ligado. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu vou fazendo do modo que eu consigo aqui. A fala da Lulis foi bem interessante, porque o que me motivou a propor esse tema é exatamente o que ela falou. Note bem que a nossa prática se chama Yoga do Riso.
Yoga está ligado à conexão com o sagrado, com o divino. Está ligado com... William, tu não tem como fechar todos os microfones e deixar o teu? Ou pedir? Porque tem Eu vou interferência. fazer isso agora. Pronto. Yoga, como eu estava falando, yoga está ligado à conexão com o sagrado ou você pode falar com um princípio. E o sorriso é exatamente isso. Ele é o princípio do riso. Mesmo que você, de repente, queira começar o riso com boca fechada, pode acontecer, mas, naturalmente, o sorriso ele é o princípio do riso. E eu acho que, durante, eu não sei por que isso ocorreu, o fato que continua ocorrendo, o sorriso não tem muito destaque no yoga do riso. E eu acho isso uma perda, porque, como o yoga é união, a gente separar o sorriso e ainda deixar o sorriso fora da prática, praticamente, eu acho uma perda muito grande. Até porque o sorriso já foi comprovado também, já que a gente fala sempre sobre comprovação científica, o sorriso também traz benefícios. E o sorriso também tem a propriedade de levar a pessoa a se interiorizar, porque senão o sorriso acaba ficando sem sentido. Eu não sei se vocês percebem isso. Se você apenas bota a máscara do sorriso, o sorriso fica uma coisa mais forçada. Do mesmo jeito que o riso simulado, ele, embora a gente saiba que produz benefícios, no começo você se sente um pouco confrontado quando você faz o riso simulado. No sorriso, eu acho isso mais intenso, você ficar no silêncio, sem fazer nada, fica muito esquisito. Então, fica mais confortável quando você faz o sorriso e olha para dentro, tá? Mas, além disso tudo, tá? E aí é que eu acho bem mais interessante, são as possibilidades que o sorriso traz para a prática de yoga do riso. Tá? E isso eu acho que a gente pode ter falado em algum momento, mas superficialmente. E a ideia que eu trouxe aqui é da gente tentar explorar isso com mais profundidade. Por que eu estou falando isso? Vou falar rapidamente, vocês vão perceber que tem um universo de possibilidades. Pessoa muito idosa, de um modo geral, infelizmente, ela não tem senescência, ela tem senilidade, ou seja, ela tem um envelhecimento doentio. Senescência é quando você tem um envelhecimento natural, saudável, só pesando mesmo a idade. E, com isso, você tem uma série de limitações de uma prática aeróbica. Ainda assim, quando você utiliza o sorriso, você pode adaptar para aquela pessoa. Você pode pedir para ela sorrir e fazer uma respiração profunda. Você está utilizando os benefícios da respiração e você está utilizando a indução ao melhor humor através do sorriso. Se você bota ela no riso, você vai ter que dizer para ela rir menos ou rir suave. Alguma coisa você vai precisar fazer, porque a gente já sabe que o riso pleno, ele é um tanto quanto, como é que se diz? Ele demanda muita energia. Pessoa que está com problema, qualquer problema de saúde, que o riso impeça, o sorriso não tem nada que impeça. Pelo menos até onde estudei, porque ele não é tão estudado, o sorriso não tem nada. Você pode fazer absolutamente tudo apenas sorrindo. Você quer ver o seguinte? Até cantar eu posso fazer sorrindo, muito mais difícil é rir, cantar rindo. Então, embora a gente já saiba disso,
A gente pode cantar rindo, mas fica mais estranho. Você pode fazer muita coisa sorrindo e está estimulando e lembrando dessa conexão com o riso. Então, a proposta é essa, você utilizar o sorriso como vínculo do riso de forma mais abrangente. E aí eu queria que vocês participassem. Quem quiser, só pode abrir o microfone, Délia, e participar. Não, eu queria comentar que naquela escola que eu aprendi primeiramente, lá na Argentina, eles falavam assim, né, que o sorriso era o riso silencioso. E agora eu acho que a Annelise pode confirmar ou não, a glândula hipófise recebe o comando de soltar as endorfinas com as duas coisas, né? Com sorriso ou com riso. O processo bioquímico se produz igual, então não precisa ser um riso muito forte, uma gargalhada, para que já se movimente. Ela poderia explicar melhor isso aí, né? Então, aquele casal que eles tinham feito aquele manual, diziam tudo isso, né? Que o sorriso já está movimentando todo esse processo bioquímico que é importante. Então, a gente parece que se não rir, não está fazendo. E nós podemos, já vou avisar para vocês todos, que estou olhando as carinhas todas, nós podemos escutar sorrindo também, né? Não precisamos estar sérios. Podemos estar o dia todo assim. Ah, e outra coisa, William, também se dizia naquele manual que esse preconceito de que as mulheres acham que sorrir muito traz rugas, sorrir e rir mais, que é todo mentira, né? Tudo mentira. A Annelise, que é a nossa cientista do grupo hoje aqui, pode contar, né? Confirmar ou não. Nada de se enrugar mais, porque tem gente, existe um mito, né? De que não podemos rir muito as mulheres, porque senão cria rugas e é mentira, tudo mentira. Obrigada. Eu adorei essa tua revelação, Délia, porque realmente é uma coisa que denigre a questão do riso e do sorriso. E eu achei estranho, mas eu disse, bom, vamos lá, né? Estão dizendo que já existe comprovação disso. Mas, a Lulis quer falar e a Annelise eu não percebi quem foi que começou primeiro. Agora, Gal. Lulis, vai lá. O meu é rapidinho. A Annelise levantou primeiro, mas como eu sei que ela tem talvez mais coisas para falar, queria dizer que com essa sua fala do sorriso que antecede, né, o riso, que até eu comecei, eu percebi sobre a minha mãe. Minha mãe, ela tem 87 anos, e aí quando eu ligo para ela, muitas vezes eu falo para ela, dá um sorriso. Aí que eu percebi que eu nunca falo para ela assim, ri, mãe. Eu falo, dá um sorriso. E aí ela começa com um sorriso, primeiro ela fala assim, não, eu já não dou mais, eu não já mais gosto de rir como era antes. Não vou rir não gosto. Aí eu, dá um sorriso, mãe. Aí ela dá um sorriso e dali a pouco sai uma risadinha. Então, assim, agora eu percebi que quando eu vou estimular ela, que eu quero que ela que ela ria, na verdade eu começo falando, dá um sorriso e ela vai. Meio forçado no começo, mas depois ela consegue dar um sorriso suave ou até uma certa gargalhada. Era isso que eu queria dizer. Annelise? Oi. Realmente a pesquisa é pouco, mas tem alguma pesquisa, e uma das companheiras aqui falou que anima, né? Nos liga nessa essência nossa, da nossa ânimo. E a minha pesquisa tem muito mais empírica do que ciência mesmo, mas na reação física, na nossa biologia, a risada, que foi bem pesquisada, vincula a diferença
do efeito com o abdômen. O abdômen, fazendo a gargalhada, ele consegue estimular com mais quantidade as endorfinas. E durante a prática, quando eu comecei com a gargalhada também, fazendo o curso. E, naturalmente, eu fui indo para essa necessidade do silêncio e de uma expressão interna, que tu falaste no início, William, que a gente se conecta mais com a gente. Então, começou esse trabalho nesse sentido do autoconhecimento e do que, em relação ao que a gente vive no dia a dia, enfrentar e ver com uma percepção menos reativa do próprio estresse que a gente interpreta da situação. E aí que entrou essa diferença que eu trabalhei aqui, tem a Lulis, tem tu que fizeram a maratona, tem a Adélia. Naquela maratona só do sorriso, que eu percebi, então, bastante fatores diferentes da risada. A pessoa, ela toma para si esse ambiente de sorrir com consciência para funcionar, sorriso funcional consciente, é como eu chamo a prática. E ele aí, então, faz essa endocrinamente, ela dispara esse fator químico das endorfinas, que diante do que tu vive, nós interpretamos a situação que nós estamos vivendo e trazemos um grau de estresse positivo ou negativo. Então, ampliamos essa nossa rede neuroquímica, essa rota neuroquímica. Diante do estresse, a gente tem duas reações: não aceitar a realidade do que está acontecendo, ficar indignado, negando, evitando, ou aceitar, mas não é se conformar. E o riso, então, para si mesmo, o sorriso ameniza essa rota neuroquímica que o estresse dispara no cérebro para o alarme vir e a gente se prontificar para lutar ou fugir. E nós temos muitos disparos de alarme o dia inteiro, com essa onda permanente que nós estamos vivendo, que alerta o medo, né? O medo, como trabalhar com esse medo constante, de forma que a gente não fique com o estresse crônico. E o sorriso entra bem nessa situação. Nós fazemos o sorriso para nós mesmos, em vários ambientes nossos, para ir estimulando uma nova rede, uma nova rota neuroquímica, que isso, então, é um trabalho trabalhoso, permanente, para manter azeitada e conectada essas soluções que a gente busca, mesmo estando muito estressado. Então, a gente começa a ampliar a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, conseguir enxergar e traduzir melhor a realidade, e ter uma ação assertiva. Isso faz parte realmente de uma pesquisa que traz algum subsídio da neurociência, depois que eu comecei a estudar essa parte reativa. E na história da humanidade, o sorriso sempre foi muito proibido, principalmente para as mulheres, levando para uma coisa pejorativa, desrespeitosa, ou então para uma situação agressiva. E o sorriso chegou a ser uma punição naquela máscara de ferro. Na humanidade houve uma punição que botava máscara de ferro e era uma máscara com um sorriso permanente. Aquilo era uma punição. Então, existe coisas do sorriso por trás que a gente está desconstruindo ainda esses conceitos. E eu vejo a risada e o sorriso como uma contraordem do momento real que tu está vivendo, e uma contraordem cerebral, porque foi a única coisa que eu consegui pensar de um neurocientista numa jornada de neurociência, se dentro do cérebro existiria algum filtro antes do sistema endócrino disparar as químicas daquela informação. E ele disse que não, que era direto realmente com o sistema nervoso central. Então, entre o parasimpático e o simpático, nós vamos modulando com o sorriso, assim como com a gargalhada, mas com o sorriso são microdoses e vai se ambientando dentro de nós esse lugar de solução para tudo do modo mais assertivo. E por aí a gente vai. E daí, na jornada dos 21 dias de sorriso que eu fiz, me impressionou o efeito colateral
das pessoas que não estavam tão preparadas, e é um trabalho raso, digamos assim, que é um autoconhecimento leve, e aquelas que não estavam tão preparadas para o seu autoconhecimento, para lidar com a sua realidade, abriu a caixa de Pandora, como eu chamo. Circunstâncias que estavam tão lacradas de emoções de várias vivências passadas, perderam o lacre, começaram a dar vazão. Então, existiu um movimento que tem que ter uma continuidade, daí é uma abertura do autoconhecimento. E eu comecei com um sorriso, sempre, desde o início, a intenção desse ambiente para a pessoa se autotrabalhar e se manter continuamente nesse autoconhecimento leve e fazendo a sua manutenção, a sua responsabilidade com a sua saúde. Vai no consultório, destrava o cérebro, que é isso a minha especialidade, destravar o cérebro, né? Mexer com trauma. E depois vai se virando com outras ferramentas que é para si, que assume para si, para se manter nessa ondulação mental, né? A gente passa o dia inteiro sendo disparado o nosso alarme. É um sistema primitivo e natural de sobrevivência da nossa engenharia psíquica. E assim a gente vai desenvolvendo o que eu chamo de uma assinatura pessoal. Né? A gente tem uma assinatura, um modo de agir no mundo. Então, a gente reconstrói isso nessa intenção. E aí termina nessa intenção. A consciência e a intenção muda o que a gente já faz naturalmente, que nem respirar. Então, acho que o sorriso não foi pensado, como tu está propondo hoje, de pensar na escola da gargalhada, porque é que nem respirar. Quando a gente começa a trabalhar em meditações, e quando a gente diz respira diferente, respira abdominalmente, atenção, consciência na respiração. Então, o sorriso já era tão que nem respirar, que a gente nem atinava de ter consciência e pensar sobre isso. Né? Então, agora nós estamos juntando a fome com a vontade de comer, gente. Que é ter consciência, um sorriso funcional, consciente, para determinadas circunstâncias. É por aí. Bom dia. Sorria para você. Cara, deixa eu só pontuar a fala da Annelise para depois passar para a Gal. A fala dela é tão profunda que eu vou ter que depois revisar, mas isso é uma coisa que eu já havia percebido. O sorriso, você precisa observar melhor, estar mais atento para que você possa perceber os efeitos e a sua própria relação com o sorriso. O riso não, o riso é mais determinante, ele sai te movimentando de cabo a rabo, o corpo se mexe, você se entrega para aquilo e o próprio riso traça seus caminhos. O sorriso não, você precisa fazer uma conexão mais profunda, dar mais atenção para ele. Vou deixar a Gal falar e depois a Karina. Vocês desculpem se eu estiver errando a ordem, mas é que minha tela está reduzindo, então, à medida que vai aparecendo, eu vou... William, eu acho que a Gal... Eu tenho a impressão que a Gal levantou a mão primeiro. Então, foi o que eu falei. Gal, pode falar. Ah, tá. E eu estou ouvindo o Val. Vai lá, Gal. Bom dia, meus amigos. Saudade de vocês. Não estava aqui, estava com alguns problemas aí de saúde com meu filho, que mora no México, mas graças a Deus já resolveu. E aí estou de volta. Agradeço aí as orações, né? Muita gente orou aí por ele. Lulis fez o reiki à distância, maravilhoso. E ele está bem, graças a Deus. Bom, eu vou começar com o que a Annelise terminou. Eu acho que o sorriso na meditação, por exemplo, quando a gente faz qualquer prática de buscar a sua essência, né? Aprofundar o autoconhecimento, a gente acaba naquele estado pleno, você acaba esboçando um sorriso. É natural, quando você relaxa, a sensação de bem-estar faz com que, não sei, o sorriso talvez é uma coisa assim muito espontânea para mim, quando eu medito. É uma coisa muito espontânea. E acho que tem tudo a ver com o yoga do riso, com essa questão do encontro, da integração de si consigo mesmo, com o outro também.
Eu acho que a gente pode... Não tem coisa melhor do que você sorrir para alguém. Com relação ao que foi dito por Délia quanto aos músculos, né? Eu acho que a gente acaba fazendo a ginástica facial, não mexe tantos músculos como no caso da gargalhada, que são mais músculos que a gente mexe mais intensamente, mas de qualquer maneira a gente faz. E exercitando isso, a gente está rejuvenescendo, né? Fazendo a nossa. Uma vez eu fiz até uma live aqui com uma pessoa que trabalha com produtos de beleza, ela tem um link também ligado ao bem-estar, e ela me chamou para falar sobre yoga do riso. Yoga do riso também é beleza. Eu tenho até um vídeo lá na Academia do Riso Bahia falando sobre isso, que yoga do riso também é beleza. E também o que o William falou com relação a determinados públicos. Eu acho que serve para todos os públicos, mas se aplica muito para aqueles públicos que têm maiores restrições, no caso, o idoso, as pessoas acamadas, né? Então, eu acho que aí é excelente a gente estudar mais profundamente isso. E esses conhecimentos que a Annelise traz para a gente, ela vem sempre abordando o sorriso pelas pesquisas, pelo seu estudo, é fundamental para dar esse suporte. Viu? Gratidão. Bom, aproveitando a fala da Gal, eu queria falar duas coisas. Em nenhum momento, embora eu tenha falado, eu acho que o sorriso seja uma prática restrita a pessoas com limitações, não, tá? Até não. Eu sei que você não falou exatamente isso. Você apenas pontuou o que eu já tinha falado. Mas eu quero reforçar que não é esse o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que o sorriso, na verdade, tem que fazer parte de ponta a ponta da prática de yoga do riso. Tanto para quem está começando, para saber que o sorriso é importante, como para aquele que já mergulhou no riso e o sorriso passa a ser uma cereja do bolo, porque, na verdade, eu acho que quando você trata de yoga do riso, yoga, a cereja do bolo é o sorriso e não é o riso. Olha aqui que eu estou afirmando. Porque foi a Gal que falou, não foi eu. Quando você está meditando, que é um dos princípios básicos do yoga, quem prevalece é o sorriso, não é o riso. Tanto é que o sorriso ele é comentado no budismo, em outras tradições, e o riso não. Por quê? Porque, na verdade, o sorriso é o princípio, foi aquilo que eu falei, o princípio. A questão de ser o princípio de alguma coisa, a religião, na verdade, está buscando o princípio. Então, a nossa busca é por um sorriso genuíno que nos conecta com o sagrado. O riso, na verdade, ele é muito mais do âmbito da natureza, entendeu? Ele é muito mais ligado ao corpo, ele é muito mais ligado à questão social. O riso tem uma atração social muito grande, o sorriso também, porque o sorriso, mas ele é mais silencioso, ele é mais discreto, ele é mais sutil. Agora, depois eu vou pedir, a Karina vai falar agora, depois a Val, mas depois eu vou pedir para vocês irem pensando, porque isso que eu vou falar também é importante. Uma vez que você aceite o sorriso no seu coração, você aceite o sorriso, precisa fazer prática, fazer parte do yoga do riso, você precisa ter atividades que levem a você ter uma intimidade com o sorriso. Porque você ficar só... vamos sorrir agora. Isso, cara, não vai, cara. Você vê o seguinte, o próprio riso, o Madame Kataria criou brincadeiras, a gente está ampliando para brincadeiras infantis para provocar o riso. O sorriso é a mesma coisa. Você precisa criar dinâmicas no qual o sorriso está dentro do contexto para que você pratique o sorriso. E aquilo vai se tornando cada vez mais natural, você vai criando intimidade com aquilo, e aí você vai estar criando intimidade com o princípio do riso. O riso vai vir muito mais fácil quando você conseguir ter intimidade com o princípio do riso. Como se eu dissesse para você, a vida vai ser muito melhor quando você tiver intimidade com Deus. Tá?
Karina, por favor. A Val levantou a mão antes. Val, tu quer falar antes? Então, Ou falo eu? Val? A Val foi passear. Não, querido, não, eu estou na cozinha. Pode falar, Karina, eu falo depois, sem problema. Tá, primeira coisa eu quero perguntar para o William se ele vai transmitir alguma coisa que está com a tela aberta aí. A gente não consegue ver todo mundo que está na reunião. Não sei o que aconteceu. Sabe aquele quadro que aparece todo mundo, que era o que eu estava querendo tentar, só que antes reduziu e vocês estão, para mim, tem 6 pessoas reduzida no canto da tela. E eu não consigo. Para mim também. Isso. Gente, entra em visualizar em cima nos quadrinhos e bota a tela cheia. Mas aí que tá, não tá, cara, não tem nada que apareça para mim. Eu consigo ver todo mundo aqui. Pois é, mas não adianta, não. Acho que tem que ir lá no onde é no share. William, tu botou no share, compartilhar. William. Tu botou compartilhar a tela, por isso que a tua tela você tem que tirar o compartilhamento de tela. Ah, bom. Eu pensei que ele ia compartilhar alguma coisa. Vamos ver se eu consigo chegar no compartilhar. Tá, mas eu quero falar, não era só isso. Mas obrigado de qualquer forma. Eu tenho visto no movimento do Yoga do Riso, eu estou recentemente, né, faz pouco tempo, acho que abril ou maio, que eu ingressei nesse movimento maravilhoso, revolucionário, e eu tenho visto esse exercício também da gente rir internamente, né, e até o último encontro que teve com o Dr. Madan Kataria, ele falou isso, ele está buscando isso de trabalhar mais o riso interno. E o sorriso, ele, de certa forma, é a expressão do riso interno. Né? Quando a gente está rindo na mente, a gente faz um sorrisinho. E eu percebo que o sorriso é um caminho muito interessante para a gente conquistar mais gente. Porque existe muito preconceito com o riso. Ainda mais no tempo de pandemia. Que as pessoas, como que com tantas mortes a pessoa está rindo? Né? Então, tem um preconceito muito grande. E tem muita gente que não se permite rir. Então, o sorriso é um caminho que pode nos conectar com essas pessoas. Né? E, talvez, ao invés de brincadeiras, propor visualizações. Então, visualizar a questão do contato com a natureza, do abraçar uma árvore, do voar, do coisas mais naturais que façam essa conexão com a terra mesmo, podem auxiliar as pessoas a sorrirem também. Tá? Era isso. Eu gostei dessa fala da Karina pelo seguinte, talvez o caminho, um dos caminhos, né, na verdade, eu acredito que existam vários caminhos, mas um dos caminhos é você fazer conexão através do sutil, já que o sorriso é sutil. Então, é muito bem-vinda essa sugestão de você buscar coisas que te levem naturalmente ao sorriso. Por exemplo, quando você lembra da sua mãe, quando você tem contato com a natureza, quando você lembra de um momento que você festejou, essas coisas te fazem sorrir. E não é um caminho direto no qual você chega e pede, sorria! Então, eu achei bem interessante essa fala dela. A Val? Vamos lá, Val. Tá. Assim, tu não conseguiu descompartilhar ainda, né, William? Não, porque eu não sei como é, cara, não está aparecendo. Querido, olha só, na barra inferior, tá? No menu inferior, tem algum lugar que diz share, S-H-A-R-E, share. Ih, agora sumiu tua voz. Tu cortou tua voz. Onde tem a setinha verde? Tem uma setinha verde, um quadradinho verde com a seta. Minha voz voltou, né? Bom, pelo menos a minha voz voltou, voltei a falar. Agora, eu tenho que tentar. Eu sei que é essa barra que vocês estão falando do compartilhamento. Só que eu não sei como colocar ela de volta, porque ela também sumiu.
Mas ela não deveria, porque ela fica na mesma linha do microfone, entende? Ela não está em cima, não, William? Não está em cima, não, no alto? É embaixo, querido, é embaixo. Olha só. A barra inferior. Eu vou dizer para vocês o que aparece para mim. Tem um tracinho só, que quando eu boto ele, desaparece tudo, só aparece um tracinho. Aí depois... Aí agora aparece uma imagem, no caso da Annelise. Agora aparece orador. Uma fila de pessoas. E, por último, aí aparecem 6 pessoas quando amplia no máximo. Aí... Não é mais fácil sair todo mundo e entrar todo mundo de novo? Aí vai sair. Acho que é mais fácil. Ele em cima não tem uma listinha, não, escrito assim, parar, visualização, nada. Em cima. Um deserto. Parar compartilhamento. Cara, aí dentro da foto de cada um, dentro da imagem de cada um, tem aquele 3 pontinhos. Dentro dos 3 pontinhos. Mas aí não tem nada a ver. Não é dentro, não. Não é dentro, não. É fora, na tela preta em cima. Não esqueçam que estamos sendo gravados. Compartilhamento. Vamos ir para as mídias. Esta reunião Délia, não é só nós que aprontamos, viu, Délia? Viu? Viu? Está incomodando muito vocês. Sorria, William. William, mas não... Não tem que mexer o mouse, não tem que mexer para aparecer a barra. Stop, por favor. Está tão complicado que eu não sei nem se eu vou conseguir desligar, sair da reunião. Eu posso falar, então? Pode falar. Fala. Você falar que, enquanto isso... Parei de mexer a polenta dos cachorros, vou falar, então. Povo, assim, eu achei interessante que essa fala agora da Karina me reforçou mais o que eu queria falar antes. Eu estava lembrando desde o começo da nossa conversa hoje de alguma coisa que eu li em alguma publicação sobre apego. Então, uma pesquisa que eu achei muito interessante de uma antropóloga que ela encontrou uma ilha, uma tribo perdida lá numa ilha, onde o pessoal não sorria para as crianças até elas terem, eu não me lembro se era 1 mês ou 2 meses. Então, eles não podiam, aquilo era um tabu entre eles, porque se eles sorrissem para a criança, a crença deles é que a criança ia morrer. Estou toda arrepiada. Aí o que aconteceu? Ela foi investigar aquilo e o que ela descobriu? Que a mortalidade infantil ali era muito grande. Então, o que eles faziam? Aquilo era um jeito de fugir ao apego. Então, eles não sorriam para não se apegar à criança, porque daí, se ela morresse, a dor ia ser menor. E agora que a Karina falou, me lembrou disso. Essa coisa das pessoas terem medo, né? E essa coisa de morte que nos ronda, né, ultimamente, e a falta de sorriso, isso também ajuda as pessoas a se desapegarem umas das outras. Ou seja, quanto mais a gente puder sorrir, mais a gente vai estar se apegando às pessoas. E o apego às pessoas, para mim, é o apego à vida. Então, eu estou assim, sabe? Eu estou encantada com essa perspectiva, sabe? Estou assim, bem emocionada aqui. Essa fala da avó eu achei interessante pelo seguinte. O que acontece? Por que o sorriso poderia matar uma criança? Alguém já parou para pensar isso? Na verdade, gente, a gente não acha isso meio estranho, né? Mas a verdade é uma só. A totalidade, ela acaba com a vida. Quando você chega ao princípio, o meio e o fim terminam. Então, alguém com uma sensibilidade muito grande percebeu o seguinte, que através do sorriso ela poderia ter uma conexão com a totalidade, mas ela perde a conexão com a criança. Então, transmitir uma coisa que é uma totalidade para uma criança, ele via... lógico que é uma ignorância, porque isso é fruto da nossa mente que trabalha de forma binomial, ou é uma coisa ou é outra.
Mas, na verdade, a totalidade é uma coisa, outra e as três coisas juntas. Hoje em dia, a gente percebe que você, para ter conexão com Deus, você não precisa morrer, você não precisa se desfazer, entendeu? Mas, antigamente, talvez eles achassem o seguinte, bom, se eu tivesse... Você vê o seguinte, gente, a gente tem medo da liberdade. Por que a gente tem medo da liberdade? Porque a estruturação do ego, o termo estruturar, é um fechamento. Você vai se fechando, entendeu? E o sorriso vai no sentido contrário, o sorriso vai no sentido da abertura. Mas, cara, eu não vou... mas eu vou fazer o seguinte, quem é que entende bastante do... Gal, você entende bastante do... Eu vou te colocar como Roche, aí você me tira dessa condição de compartilhamento e depois me devolve, se for o caso. Tá bom? É porque... Eu vou tentar, pode você ver aí. Cara, é só tirar... Eu vou botar você como Roche, porque por aqui isso aparece para mim. Aí você tira do compartilhamento de tela e pronto. A Tânia quer falar. Foi? Gal, agora você precisa... Eu estou compartilhando. Bom, então tá. Tá compartilhando ou tirando o compartilhamento? Eu não consigo tirar. Isso interromperá o compartilhamento de tela dos outros. Peraí, deixa eu entrar aqui. William, dá licença, me coloca como co-host. Eu acho que eu consigo. Só a Gal pode colocar. Agora eu vou interromper. Deu certo. Pronto. Deu certo. Agora eu vou passar para você. Bom, pelo menos apareceu aqui para mim, eu estou achando ótimo, embora esteja um quadrinho aqui. Eu vou deixar assim. Eu voltei... Aí você coloca do lado, no lado direito em cima, você coloca em exibição de galeria. Tá. Tem visualizar os quadrinhos, aí você coloca exibição de galeria. Você é a mulher, eu escolhi bem. Muito bom. Consegui. Muito bem, muito bem. Yeah! Então, 1 minuto de riso para Gal. Você está querendo falar ou ficou pendurado? Não, a Taninha está querendo... Deixa a Taninha falar. Gratidão, gente. Deixa eu tirar a minha mãozinha aqui já de uma vez. É o seguinte. Gratidão. Então, deu uma sumida aí, porque reforma umas coisas aí, não deu para vir. Terapias e não sei o quê. Eu queria falar de mim, porque é melhor falar de mim, né? Porque eu sei mais de mim do que dos outros. Então, estava pensando sobre o sorriso, e a minha vida sempre foi música. Meu pai era maestro, ele já faleceu, e eu sempre me envolvi com a música desde sempre. E uma coisa, aí eu estudei canto lírico, eu gosto de cantar ópera e não sei o quê, e a minha professora, uma das minhas professoras, falava assim, para você cantar bem, você tem que ter um sorriso interno. Aí eu não entendi o negócio de sorriso interno, assim, até que eu cantei razoável, sabe? Mas depois abandonei a carreira, mas o que eu quero dizer é que o sorriso interno, ele serve para tudo. Se você tiver em qualquer situação, você pode ter o sorriso interno. O sorriso interno, ele vai para o canto lírico, ele eleva a região aqui dentro, né? Os músculos internos, e abre, e a respiração entra mais, digamos assim, ela entra sem bloqueios, porque a gente começa a viver, você começa a bloquear, né? Então, a gente fazendo aquele sorriso interno, então, logicamente, os lábios vão fazer aquela forma. E eu não tinha entendido isso. Agora, depois que eu estou há quase 6 meses no Yoga do Riso, é um pouco mais, comecei em outubro do ano passado, é que esse negócio veio dando aula de técnica vocal, e eu falei,
Agora eu entendi. Então, a gente pode começar com o sorriso interno, que é que é início de tudo, assim, o sorriso da alma, na verdade. Se você quiser ainda internalizar mais, você pode começar a sorrir com a alma até fazer a gargalhada. Era só isso, era só um testemunho da minha vivência. Gratidão. Na verdade, eu achei muito interessante a tua fala, porque quando você me remeteu à música, eu percebi o seguinte, que qualquer momento criativo, inspirador, você vê, inspiro, vem de dentro. Para mim, sorriso interno é quase que uma cacofonia, é uma repetição. O sorriso, para mim, é sempre interno, mas é uma forma de você reforçar uma coisa que já acontece. O sorriso é interno. Mas o que eu achei interessante foi essa coisa. Eu acredito que o músico, quando canta, ou então quando alguém está pintando, que se sente inspirado, tocado pela criação, ele sorri. Então, você vê o sorriso através da criatividade facilita essa conexão com o sagrado. Antes de passar a palavra acho que a Annelise pediu para falar novamente, eu queria propor o seguinte, que a gente usasse essa reunião para conversar com o Sandro, para estimular que isso faça parte do Yoga do Riso, porque uma coisa é o que a gente faz aqui. Tudo bem, a Annelise já vem, ela faz o trabalho dela direcionado. Outra coisa, a gente está tocando, está abordando isso aqui, mas o Sandro tem uma capacidade de capilarização muito maior do que a gente. Então, se a gente acredita nisso do sorriso, a gente podia falar, Sandro, vamos falar mais sobre sorriso, que, quem sabe, isso chega até uma Dancatária e ele também passa a falar mais sobre sorriso. Entendeu? Se vocês acreditam no sorriso, vamos cultivar o sorriso também através do Sandro. Tá? Agora, a Annelise pode... Você não quer falar, não, Annelise? Então, fala. Abre o... Eu vou cuidar agora para falar sem esculhambar muito tanta informação que eu trago. A estruturação psíquica do nosso aparelho cerebral começa com um sorriso. Nos primeiros momentos do desenvolvimento, na neurociência é chamada engajamento social. O Porges fala bastante disso, e no livro, é um livro mais técnico nosso, da neurobiologia do trauma, que trouxe, então, esse sorriso e essa resposta do sorriso do cuidador para a criança, que ela percebe ali uma comunicação e um alívio da tensão. Então, começa uma estruturação psíquica com o sorriso. E ele é uma explosão de estímulos para a arquitetura cerebral começar a ter as conexões. E aí, essa intimidade com o sorriso que tu falaste, ele é muito interessante, porque se torna uma ferramenta de prática do nosso engajamento, desenvolver o nosso sistema de engajamento social. E aí a Val traz aquela do apego, que está na teoria do apego, a forma de apego. Isso é o livro do Bowlby, aí ele fala no apego seguro e inseguro. E a resposta com o sorriso diante das manifestações de uma criança que está aprendendo a caminhar também transforma o entendimento desse conceito do engajamento social, quando pode se afastar, quando pode se aproximar, porque ela está aprendendo a caminhar, ela está desenvolvendo o apego mais ainda com aqueles humanos que cuidam dela. E ali na ilha, a antropóloga, a ciência é muito bacana, né? A antropóloga percebeu, não é? Era para não ter o afeto vinculado e a perda doer mais, né? No entanto, mata mais, porque a criança sem o vínculo desse engajamento social do apego, elas morrem. Isso foi pesquisado por Splitz lá no hospital pós-guerra. As crianças eram muito bem cuidadas nas incubadoras, no hospital, mas ninguém pegava elas no colo e não tinha o engajamento social, e elas morriam.
mesmo sendo bem cuidada. Então, na pesquisa, perceberam que uma enfermeira que pegava no colo, que conversava com o ser humano, aquela criança, ela conseguia vingar a vida dela. Aí vocês vão trazendo, então, o princípio do riso, que tu falaste, é muito interessante, William, a gente começar a ver que é um princípio de engajamento conosco, né? O sorriso consigo mesmo, para se tornar genuíno, praticando esse interno, né? Porque tudo é relacionado ainda, nos dias de hoje, com o tabu que rir e sorrir não é coisa séria, não está levando nada a sério. E o sério, ele foi implementado na sociedade humana vinculado com respeito e com a ordem pública. E a ordem social ainda é baseada na humanidade pela violência e pelo medo. Então, veio a fome com a vontade de comer nesse momento, porque a máscara esconde a nossa boca, a máscara esconde o nosso engajamento social, a nossa comunicação tem que ser um esforço visual. Só pelos olhos a gente consegue se comunicar, mas é um esforço maior na nossa prática de engajamento social, e nos permitiu a ficar dentro de nós, nos colocou, nos forçou a ficar nós conosco mesmo, né? Nessa situação de isolamento físico, e eles chamam de isolamento social, para reforçar o medo, né? Essa coisa toda tem, infelizmente, uma política muito sórdida por trás, para manter o poder e o controle social. As visualizações são ferramentas poderosérrimas, que a Karina trouxe. É muito trabalhado a visualização no contexto global cerebralmente da gente construir uma realidade que a gente quer fora de nós. Então, o engajamento da visualização é uma ferramenta muito interessante para contemplar a natureza e coisa e conscientizar, sorria. Quando a gente conscientiza um sorriso com a respiração, ele acontece uma rota diferente dentro de nós, né? Porque a gente tem músculos e nervos. Musculatura, que usa para o sorriso, e uma inervação que traduz toda essa informação cerebralmente. E, por fim, no livro Agilidade Emocional, ela traz como o sorriso foi os emotions foi desenvolvido nos Estados Unidos pós-guerra. A depressão econômica estava tão séria que a população estava entrando numa depressão endógena, né, num momento muito ruim, e eles começaram a desenvolver o sorriso, essas figurinhas, os emoticons que pegou também, porque uma visualização, uma imagem diz muita coisa, amplia os nossos contextos, os nossos conceitos. Então, ali veio a história dessa visualização dos emoticons, para ajudar o espírito público também as pessoas se engajarem novamente para criar novas formas de trabalho e fontes de renda. E, por fim, existe até uma live do Calegari, que morreu há pouco, esse psicanalista traz o quanto o sorriso é horrível. Ele fala no sorriso que é uma ferramenta horrorosa, porque começou a se desenvolver até que chegou hoje nos fake book, né? Porque não é Facebook, é fake, né? Porque todo mundo é feliz lá e sorrindo. Mas o Calegari traz como a fotografia e o sorriso, quando desenvolveu a foto, a imagem, todo mundo começou a desenvolver o sorriso para fazer as suas fotos e saiu de um contexto, de uma realidade, começou a transformar isso numa ferramenta artificial. E então ele tem uma visão negativa com isso lá, psicanaliticamente, que é muito interessante perceber isso, porque a consciência, o nosso engajamento, a transformação interna, se tornar genuíno, nós passamos uma boa mensagem com o nosso sorriso. Agora, o artificial, o fingido, o que não consegue para si, não vai ter a resposta, porque o sorriso, ele, além de ser a ponte mais curta entre duas pessoas, agora eu estou me dando conta que ela é a ponte mais direta conosco mesmo. Então, esse interno que vocês estão falando é muito apropriado e entra bem nos exercícios da yoga do riso. Ok. É muito interessante, cara. A fala da Annelise produz tanta coisa que é difícil até comentar.
Mas pegando de trás para frente, você vê o seguinte, ela falou a imagem é muito importante. Na verdade, a gente tem essa noção de existência, mas o que existe, na verdade, é como se Deus criasse e Deus observasse. Então, é aquela coisa do espelho. Então, quando você cria uma imagem vazia, você está criando uma contradição tão grande, porque a imagem ela serve justamente para criar. Mas se ela é vazia, ela não está criando nada. Ela está remetendo você a lugar nenhum. Por isso que ela é tão danosa, por isso que essa contra-informação que está acontecendo nesse negacionismo. Negacionismo é um termo perfeito para o que está acontecendo. Você cria imagens, você cria situações que não representam nada e tiram você da realidade. Tá? Mas viva a máscara da Adélia, porque na falta de um sorriso verdadeiro, você tem a pessoa que quer usar, só use essa máscara quem quer levar o riso. Então, na verdade, o riso daquela pessoa está por trás da máscara. Entendeu? É como se... Ou então usar a máscara transparente. Tá? Mas a Annelise também me remeteu uma coisa que futuramente eu vou precisar usar, porque eu ainda continuo no propósito do protocolo de yoga do riso para gestantes. E aí você vê como o sorriso é importante. Para o recém-nascido, é muito mais significativo o sorriso do que o riso. A mãe precisa sorrir, embora a própria natureza já faça isso, porque a criança é tão encantadora que não só a mãe, mas todo mundo olha uma criança e sorri. Ninguém olha uma criança e cai na gargalhada, entendeu? Então, mas tem que estar atento, porque a diferença na imagem é justamente a consciência que essa imagem produz. Então, se você sorrir... Aliás, eu vou até passar um tempo sorrindo no espelho, porque eu comecei yoga do riso rindo sozinho, eu não conhecia yoga do riso, só conheci o Madame Kataria, que eu fui pesquisar riso, achei o Madame Kataria e comecei a rir sozinho. E comecei com o espelho, agora eu vou fazer isso com um sorriso. Vai lá, Adélia. Oi, tudo bom? Não, justamente eu ia colocar... Na verdade, eu quero propor um exercício que eu fazia nas minhas vivências antes de entrar no yoga do riso, que é com sorriso. Então, se você me permite, uns 2 minutinhos depois vamos fazer. Mas agora, com a fala da Annelise, justamente aquela máscara, eu nem sabia que ela ia falar isso, né? A máscara tem aquela coisa, né? Por isso que eu estou tão envolvida em difundir essa máscara. E eu sou um pouco contra com isso de que a imagem não produz nada. A imagem te produz uma reação, né? Tu pode não estar sentindo nada, mas a máscara, eu digo porque ando com a máscara por todo quanto que é lugar, a reação das pessoas, sabe? O choque, e depois abre um sorriso e já traz, porque na hora de abrir o sorriso já funciona alguma coisa no corpo que não funciona quando está sério, né? E com referência às crianças que tu estava falando, me lembrei de novo daquele casal da escola da Argentina, que na pesquisa deles falam, e eu colocava nas minhas vivências, que crianças cegas que não enxergam em volta também sorriem, bebês cegos. Eu tenho até uma foto. Depois eu vou colocar alguma dessas fotos no grupo, porque isso é interessante, né? Não enxerga, mas ele sorri igual. Teríamos que saber qual é o mecanismo, porque se não sabe, é uma coisa, não sei como funciona, que igualmente sorri, né? E ninguém ensina a chorar, a sorrir, é uma coisa fisiológica, certamente. Eu não sou cientista. Mas depois, se quiserem, não sei se a Lulis quer falar primeiro, e depois eu queria muito fazer o exercício, porque é um exercício bem curtinho para sentir no corpo a diferença entre quando estamos sérios e quando estamos sorrindo. E é gritante a diferença, muito, muito gritante. Então, não sei se vocês querem fazer agora ou esperamos a Lulis comentar.
e Não, depois podemos fazer. Só quero fazer 2 correções. Quer dizer, fazer uma correção, Odélia, eu não falei que a imagem não produz nada. O que eu falei é que quando você produz uma imagem vazia, o que é uma imagem vazia? É uma imagem que o conteúdo não tem conteúdo. A Annelise estava falando, eu falei dentro do contexto do que a Annelise estava falando, das pessoas fazer aquele sorriso falso para uma série de coisas hoje em dia da internet. Essa é uma imagem que ela não está sentindo. Só que sorriso falso e não sorriso do yoga do riso falso, também forçado, é quase a mesma coisa. O que eu acho que não pode estar entrando pensamentos, produz igual uma reação biológica. O que não pode estar entrando pensamentos que vão trazer a reação contrária, né? Mas falso e forçado, tanto para o riso como para o sorriso, o yoga do riso propõe isso, né? Forçar, embora, e no sorriso forçado é meio vazio primeiro também. Então, teríamos que pensar um pouco, né? Eu vou te nessa ajudar questão. Aí vai entrar a história do budismo, a tal da intenção, entendeu? Qual é a intenção? O riso, no yoga do riso, ele é simulado, é falso. Mas qual é a intenção do yoga do riso? E isso é dito. A intenção é produzir saúde. Mas quando você faz um sorriso falso na internet, a sua intenção é produzir uma imagem que você não possui. Então, a imagem ela vai carregada da sua intenção. Agora, eu não sei, tu não cria no outro quando olha isso, embora saiba que ele sorriu para aparecer, mas tu não olha para uma pessoa sorridente e não sorri também. Eu tenho minhas dúvidas, né? Se tu olha para uma foto de alguém que apareceu na internet sorridente, a tua reação quando olha, embora seja vazia a imagem quando ele colocou, é diferente que quando tu olha uma pessoa séria. Se vocês olhassem na tela de todos nós quando estamos conversando e estamos ouvindo os outros, os que estamos sorrindo e os que estamos sérios, olhem bem para as caras e vejam que reação produz. Quer dizer, se a gente olha uma coisa séria, o que te produz isso aí? Seriedade também, né? Tu não vai não sei se uma empatia, eu não sei muito, só estou soltando a gente pesquisar, né? Eu vou criar algumas coisas. O que você acha que produz mais efeito, que é mais, como é que se diz, efetivo? Um sorriso pela internet, assim que nem a gente está agora, ou um sorriso pessoalmente? Das 2 coisas, eu acho. As 2 coisas. Para mim, as 2 coisas. Bom, eu acho que, pessoalmente, eu só estou falando o seguinte, são níveis. O que acontece? O sorriso fake ele pode produzir um efeito inicial, mas em algum momento aquilo vai se desfazer. O que você está dizendo é o seguinte, o Bolsonaro aparece dando um sorriso. E você nunca viu ele, aquilo vai te produzir um efeito positivo. Mas aquilo é positivo, então, mais tarde, vai vir a contrapartida de um sorriso que não foi verdadeiro. Tá? Mas não vamos, cara, mergulhar. Eu não gostaria de entrar em falar em nomes de ninguém, olha só, menos esse. Isso me lembra, sabe o quê? Da Pepsi. A Pepsi falava o seguinte ditado: imagem é tudo. Eles falavam isso. E o objetivo deles é vender. E, basicamente, o que você está falando é mais ou menos isso, que imagem é tudo. Basta a imagem, basta simular. E isso é perigoso. Na verdade, não basta rir simulado. O riso natural vem depois. Entendeu? Então, a imagem ela tem uma proposta de criar alguma coisa verdadeira, não a intenção de confundir. O negacionismo é isso. É o uso da imagem, dos princípios, para confundir, para destruir. Mas, e outra coisa, você estava falando do mecanismo das crianças, a Annelise explicou isso. De alguma forma, ela explicou
que é a forma como o cérebro passa a gerir todas, porque eu, pelo menos, entendi dessa forma. Eu não consigo repetir, porque a fala dela, para mim, é complexa, mas o que eu entendi é que o sorriso é uma das emoções mais básicas que propicia com que você se conecte com as outras emoções e com o próprio desenvolvimento do cérebro. Mas eu queria, sim, cara, estou curioso para conhecer o teu exercício. O exercício é muito simples. Vamos fechar os olhos, todo mundo, e colocar o rosto sério e contactar com o corpo. O que você sente? Bem sério. Bem sério. Sentir. Agora nós vamos respirar e vamos abrir um sorriso ainda de olho fechado. Um sorriso bem largo, bem amplo. E vamos perguntar para o nosso corpo o que ele sente. Podem abrir os olhos e, se quiserem comentar a sensação, eu sempre sinto uma grande diferença. Délia, vamos lembrar de colocar isso na nossa próxima live. Pode ser. Eu achei excelente, Délia. Para mim é bem significativo pelo seguinte: eu, além de capricorniano, que é dito um signo sério, eu também, pelos meus processos de vida, cara, eu sinto dificuldade muito mais de sorrir do que de rir. Mas, à medida que eu fui elaborando essa coisa do sorriso, eu sempre percebo uma conexão do sorriso com o coração. E, na verdade, não é o coração o órgão físico, é tudo que emana da sutileza do coração. Então, o teu exercício promoveu, de uma certa forma, me levou a essa conexão que eu tenho com o coração bem naturalmente. Eu achei ótimo. Eu não sei, a Lula está com a mão levantada, quer falar sobre sorriso ou quer falar sobre qualquer coisa? Fica à vontade, Lula. Oi. Primeiro, eu não consegui fazer o exercício que eu percebi que minha bateria estava acabando. Eu tive que caçar um negócio aqui que eu não achava o meu carregador. Depois eu faço, viu, Délia? Queria dizer que a fala da Tânia me trouxe também uma coisa que, sim, que acontece comigo. Desde criança, o pessoal me vê risonha, né? Sempre fui risonha. Mas desde criança eu tive problema de respiração. Eu fiz 3 cirurgias de adenoide, eu tinha arcada muito fechada. Então, eu estava sempre com a boca aberta para poder respirar. Então, quando a Tânia falou que ela, no canto, ela fazia a professora explicou que conforme ela sorria, abre assim, né, para respirar melhor, eu percebi que o corpo da gente ele é tão inteligente que, como eu não conseguia respirar e meus pais não sabiam que eu tinha, porque eu tinha problema sério de ronco, de quase morrer sufocada, eu tenho apneia, automaticamente, eu estou pensando aqui, tá? Junto com o que a Tânia falou, meu corpo começou a fazer do sorriso para que eu pudesse respirar mais. Eu até brinco, né? Falo, nossa, que bom que eu tenho os dentes para fora, porque isso me fazia rir, né? Eu estava sempre rindo, sempre rindo. Mas era uma forma, talvez, inteligente do meu corpo falar, peraí, vamos fazer essa menina respirar, porque eu não respirava pelo nariz. Há pouco eu comecei a aprender a respirar pelo nariz. Então, eu achei muito interessante isso,
E me veio agora esse insight, que o sorriso, ele traz isso, né? E é verdade, você dá um sorriso, você sente a entrar mais ar do que você ficar com a boca fechada séria. Eu não consigo ficar com a boca fechada séria, porque eu sei mais respirar pela boca do que pelo nariz. Ai, que delícia! Eu ganhei o benefício do sorriso e do riso. É isso que eu queria dizer. Esse que você falou foi muito interessante, Luiz, porque eu já tinha percebido na fala da Annelise, só que eu não vou saber explicar, mas ela estava falando sobre o sorriso ser uma expressão que ajuda o cérebro a se desenvolver. Se tem uma coisa que eu acho que possa anteceder o sorriso em termos de expressão, é a respiração. Entendeu? Eu acho que a respiração está diretamente ligada tanto ao sorriso quanto ao riso. E, na verdade, pô, dentro aí das tradições, a respiração é a nossa conexão com a energia. E todo o nosso corpo, toda a nossa formatação é feita a partir da energia. E tudo começa com a respiração, né? O Gaiarsa falava que a respiração é a primeira atitude consciente, é aquela que diz que você quer viver. Quando você se determina a viver, você respira. Annelise? Sim, eu estou observando o seguinte, gente, como a gente precisa trabalhar essas questões e trazer a ciência, né? Que é uma consciência, né? A ciência parece que autoriza a humanidade a desconstruir um conceito e ampliar, né? A dar liberdade, digamos assim. O conhecimento, ao mesmo tempo que amplia a nossa consciência, ele também pode ser doloroso, né? Ele traz, depois que tu sabe de uma informação, não tem mais como voltar atrás, né? Negar ela. E então o William uma hora falou alguma coisa que eu me lembrei. Na ciência, o nosso sistema, nossos neurônios espelhos é a forma que o ser humano se desenvolve. Ele aprende a língua materna, a língua original dele, ouvindo e repetindo, e copiando, modulando. O sorriso entra para desenvolver esse engajamento social. O engajamento social é muito complexo no ser humano e é onde a gente trabalha com o trauma nesse sistema de autorregulação natural. O nosso corpo é muito rico e muito inteligente mesmo, como a Lulis falou, acha recursos para manter o corpo vivo, sobrevivendo talvez, não vivendo. E aí no exercício da Adélia foi muito interessante, porque quando fiquei séria, naturalmente eu fui para minhas preocupações, para uma coisa do futuro. E quando eu sorri, eu voltei para o presente. Aliviou uma tensão. Séria, foi para uma preocupação, eu senti até uma tensão, uma certa dor na testa. Sorriu e já deu um alívio e o momento presente. E a gente se transforma muito, gente, numa forma de ser mais otimista ou pessimista. A gente desenvolve isso. Estão pesquisando muito a ciência da felicidade, como chamam, como fazer isso. Então, todo o nosso trabalho aqui, conversando e pensando, nos autoriza também a espalhar isso com mais engajamento social. É uma determinação muito bacana que o William trouxe, de trazer isso nesse contexto de alguém que é tão influenciador digitalmente como o Sandro, para fortalecer esse caminho que a população está buscando, viu, gente? Tem muita gente entrando em contato comigo, buscando a ciência quase que para se autorizar a entrar numa natureza, é natural em nós, as nossas respostas. O sistema psíquico de defesa, gente, nós não tivemos que aprender, ele existe. Então, quando a gente vai se fechando, ele vai blindando internamente as nossas emoções, os nossos conceitos, as nossas crenças, nos protegendo de algo, para continuar sobrevivendo, porque chega num momento que a gente não está vivendo a vida, a gente não está no presente, a gente está sobrevivendo. Então, traduzir tudo isso, tentando entender pela ciência o que o corpo é naturalmente assim,
nos liberta mesmo, nos dá um livre-arbítrio de escolher que dor que nós vamos expressar. Que aí entra de novo um sistema natural do nosso corpo, que tem uma ciência explicando hoje em dia aqui sobre o corpo explica, da Vanessa, ela desenvolveu isso e tem cursos, como o corpo ele traduz e explica onde tu mais funciona, em que característica tu mais funciona. Né? E aí o sorriso tem, se tu repartir o rosto, tem uma expressão, eu estou com a realidade, eu não estou com a realidade, várias formas do rosto, um sorriso mais levantado aqui, menos aqui, a harmonia do rosto, todas as expressões falam de que momento a pessoa se engajou e aonde que ela está na sua defesa psíquica. É muito interessante essa teoria que eu estou trazendo para vocês. E aí, finalizando, eu sei que eu falo muito, não adianta. A Pepsi, que o William falou, a imagem é tudo mesmo. A imagem, visualização, como a Adélia falou, estimula. Mas estimula o que dentro de si? Aí que está a tua rede psíquica de soluções e de busca de conceitos e experiências vividas. Estimula muito a visualização, é tudo nesse sentido, e até os cegos. É uma pesquisa de uma antropóloga, assim, a Seligman, no Brasil, pesquisou, até os cegos sorriem. Então, tem isso da visualização, porque o cego enxerga diferente, ele tem outras percepções, né? Ele tem uma visão diferente do mundo. E ele dá uma resposta, o cego percebe cores, gente. Ele tem um caminho perceptivo que a ciência traz hoje, comprovando isso. Então, nós temos que cuidar a panaceia. Quando é tudo, a imagem é tudo, parece, então, eu achei uma solução, um remédio para a minha saúde. E aí, o cuidado disso, a panaceia, né? Que eu vou usar só isso para a minha vida e me curar de tudo. Nós temos muitos campos de ações para praticar saúde, muitos campos. O sorriso, ele integra nós conosco, com as nossas experiências, faz uma integração, todo um desenvolvimento psíquico, mental, uma fase de estimulação, e aí tem uma interação, uma prática, e vai para uma finalização que acomoda e integração. E a gente precisa fazer essas fases todas do cérebro, e logo se estimula de novo e nem integrou ainda, nem se acomodou, então tem muitas estimulações acontecendo para o nosso aparelho cerebral, nós estamos ficando intoxicados de informação. Então, sorrir alivia. O exercício da Adélia, assim, é chave de ouro. Muito bacana. Gente, a gente vai precisar encerrar. Marcelo Pinto Safado apareceu aqui só para lembrar o negócio da prática do laboratório, hein, cara? Eu te conheço. Eu vim aqui para fazer o riso do encerramento com vocês. Sorriso. Sorriso. Hoje nós vamos começar e fechar sorrindo. Mas eu achei interessante perceber o seguinte, a gente falando de sorriso e de riso, a gente começa no corpo e vai para o engajamento social. E aí você percebe que você não é só corpo e você não é só sociedade. Você vê como é que o riso e o sorriso te fazem transitar de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais integrada. Então, gente, eu vou voltar, aproveitar que o Marcelo é um líder também com muita representatividade. É uma pena que você não pôde acompanhar, Marcelo. Mas exercício de brinde. Eu gostaria que você passasse a considerar, se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo mais tarde, e integrar o sorriso na prática do yoga do riso, porque é muito importante. Inclusive, o sorriso, já que você trabalha na esfera do trabalho, da esfera do dinheiro, o sorriso é muito mais bem-vindo do que o riso. Ele talvez seja uma porta de entrada muito mais fácil do que o riso. Então, você ter consciência do sorriso vai ajudar muito até a tua linha de trabalho.
Depois, se você puder dar uma olhada com calma, a gente chega lá. A Annelise está querendo falar alguma coisinha ali. Rapidamente, só para dizer, eu tenho a primeira pessoa comigo em tratamento com a síndrome do sorriso dolorido, gente. Eu não sabia que existia isso, eu que batizei com esse nome. Não sei se existe, o Marcelo vai me ajudar a achar. Ela começa a sorrir e ela entra num congelamento da musculatura e dói, e ela não consegue sair daquele. O corpo dela começa... E eu chamei assim. Então, tem esse perigo, existe uma doença da risada, que depois eu trago para vocês o nome. E vamos... Não, é interessante, é o sorriso. Eu já estudei muito sobre o sorriso. O sorriso tem um vasto campo aí, mas é bem diferente da risada, né? Eu costumo dizer que o sorriso é como o trovão. Assim como o raio está para o trovão, o sorriso está para o riso. Perfeito! Eu já tinha feito, cara, Marcelo, cara, que conexão, eu já tinha feito essa mesma analogia, cara. Mas aí é que está. Eles não estão separados, eles estão juntos. Então, eu acho um pecado a gente omitir o sorriso na prática do yoga do riso. Por isso que eu estou te pedindo esse apoio para você passar a fazer todas essas reflexões que você fez do sorriso no dia a dia do yoga do riso. Entendeu? Porque eu acho que não custa nada você dizer que o riso principia através do sorriso, começa, que nem você falou aí, essa analogia que você fez, que é perfeita. Entendeu? É isso aí. Mas, então, hoje, a gente vai ser interessante, que vai ser um final introspectivo. Vocês vão poder mergulhar, vamos desligar num sorriso. Vamos começar? O sorriso final. Olha só, dramático, hein? O sorriso final. Eu vou dar uma sugestão, William. Tira uma foto, todo mundo sorrindo, depois tira uma foto, todo mundo rindo, para você ver a diferença dos dois. Cara, tirar foto é o quê? Dar o print de tela? Print, é. Mas aí como é que porque eu vou dar um print? Como é que eu vou guardar esse print? Espera aí, eu vou fazer para nós. A Karina sabe também. Então faz esse favor. Lá, eu faço aqui. Faz um print do sorriso e depois outro do riso. Então aí, vamos fazer o seguinte, mas então, não, primeiro vamos começar com o riso. E depois não, começa com um sorriso para você ver a evolução. Não. Entendi. Bom, vamos lá, então. Mas aí vamos aceitar o Marcelo, que o cara... Vamos sorrir. Sorrindo. Pronto. Agora deixa eu colocar lá no grupo. E eu não consigo pôr. É só administrador. Então, peraí, que eu passo para a Karina na administração aqui desse negócio. Não, eu fiz um print, eu coloquei no Clube do Riso Virtual. Depois a gente passa, lá para o ótimo. Vamos agora fazer o sorriso, agora então. Dando uma risada. Repete. Sorriso. Acho que o William caiu. Travou. Não, ele tá aí. Ele caiu. O frio do sul ajuda para congelar o sorriso. Ele está sorrindo. Ele está congelado. Ri cansa, mas ri cansa. Calma, meus amores.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom fim de Gratidão. semana. Fim de. Tchau, Yay. tchau.